Olá pessoal, boa noite a todos. Meu nome é William de Oliveira Cardoso. Vou estar aqui apresentando o trabalho da disciplina de Tópicos Especiais em Computação, ministrado pelo nosso professor Paulo Alberto Melo Barbosa. De antemão, gostaria de falar que eu gostaria, de estar presente com todos durante essa apresentação, pessoalmente, mas por alguns motivos pessoais e de trabalhos acabou que eu não consegui. Bem, o tema da apresentação que eu fiquei nesse segundo ciclo, de apresentações foi o artigo chamado Método de Seleção de Casos de Teste para Alterações Emergenciais. A publicação dele foi no primeiro workshop brasileiro de otimização em engenharia de software. Os autores dele são Fábio de A. Farzati e Márcio de O. Barros. Ele é um trabalho de pós-graduação em informática da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Bem, aqui a gente tem o índice, que são os tópicos que a gente vai discorrer ao longo da apresentação. São tópicos fiéis aos tópicos do artigo, certo? Com exceção da conclusão e trabalhos futuros que eu dividi em dois. A gente vai iniciar pelo resumo, introdução, vai ter um tópico de modelando o problema de seleção de casos de teste de emergência. Depois um procedimento de coleta de dados para a seleção de casos de testes emergenciais. Depois o modelo formal. Depois a proposta de solução, estudo de caso, conclusão e trabalhos futuros. Pois bem, iniciando aqui pelo resumo. A utilização de testes de software automatizados é cada vez mais comum. Alguns defeitos encontrados durante o uso do sistema podem bloquear as principais operações do negócio suportado por ele. Após a solução dos defeitos, é necessário fazer novos testes, e devido ao tempo curto, não há tempo suficiente para executar o conjunto completo de casos de testes automatizados sobre a versão corrigida do software. Ao abrir uma versão para uso sem executar o conjunto completo de casos de testes, a equipe permite uma rápida liberação do software para a produção, mas também permite que outros defeitos sejam introduzidos no sistema. Algumas vezes na fase de produção do software, quando ele entra na parte de teste, ou até mesmo quando ele é disponibilizado para que o usuário utilize e veja se tem algum problema, algum erro, muitas vezes quando aparecem os erros, até mesmo na parte de produção, é meio que negligenciada a parte de testes, certo? As funcionalidades de teste. Por exemplo, algumas vezes quando o software ele vai para a parte de testes, é encontrado algum bug, algum problema. Quando ele volta para a parte de produção para solucionar esse problema, após a solução desse problema, ele já envia novamente o sistema para uso. Eles não fazem testes após essas alterações. Além de ser algo arriscado, acaba gerando assim por muitas vezes novos bugs, novos problemas, justamente devido à falta de testes. Eles optam por não fazer este teste devido à questão dos testes serem algo oneroso, ou seja, algo que leva muito custo, muito recurso da produção, e também devido ao curto tempo, o curto tempo que eles têm para entregar um sistema funcional. Mas aí acabam colocando a carroça na frente dos bois. Este trabalho ele apresenta uma abordagem heurística para selecionar casos de testes que possam apoiar as mudanças emergenciais realizadas sobre um software, com o objetivo de maximizar a cobertura e a diversidade do conjunto de testes selecionados sobre uma restrição severa de tempo de execução e dada a prioridade das funcionalidades que foram alteradas. Bem, uma das atividades mais onerosas do processo de desenvolvimento, chegando às vezes até 50% do custo total do projeto, a atividade de testes ela visa revelar defeitos introduzidos no software por atividades anteriores no processo de desenvolvimento. Devido ao seu alto custo, frequentemente menos esforço é dedicado às atividades de testes do que seria necessário para validar o software completamente. Em casos extremos, os testes são quase que praticamente eliminados do processo de desenvolvimento de uma ou mais versões do sistema. Então aí a gente consegue ver que a parte dos testes, que é para ser uma das partes mais fundamentais, devido a seu custo de tempo e seu custo de recursos, acaba sendo negligenciada. Selecionar um conjunto apropriado de casos de testes é um problema de otimização,
e em sistemas com conjuntos de testes de grande porte, talvez não exista um método exato capaz de encontrar a solução ótima em tempo razoável. Este artigo ele apresenta um modelo formal para este problema, um procedimento de coleta de dados para obter as informações corretamente e um método heurístico baseado em um algoritmo genético para propor soluções suficientemente boas para o problema. Aqui na parte de modelando o problema de seleção de casos de teste de emergência. Dada a alteração de emergência, ou seja, a alteração no sistema, estabelecemos o problema de interesse como a seleção de um conjunto de casos de testes que podem ser executados em um prazo curto e previamente definido, o que maximize a cobertura das funcionalidades que sofreram alterações realizadas neste contexto. O problema de seleção de casos de testes em alterações emergenciais está relacionado ao problema NP completo, que determina os itens a incluir em uma coleção. Neste trabalho, um item é mapeado para um caso de teste. O peso de um item está relacionado ao tempo de execução do seu caso de teste. O limite do peso é a restrição do tempo máximo para a execução do conjunto de casos de testes. O valor a ser maximizado é uma composição das prioridades das funcionalidades afetadas pela mudança emergencial, com a cobertura dos casos de testes aplicáveis sobre os módulos de código-fonte, que implementam estas funcionalidades. Aqui a gente tem um modelo do problema de seleção dos casos de testes para verificação de alterações emergenciais. Aí a gente tem meio que uma esquematização dela, né, desse modelo na imagem, e tem alguns pontos, que são a funcionalidade, o módulo, a relação, os testes e as revisões. A funcionalidade ela representa um conjunto de requisitos funcionais fornecidos pelo software. Já o módulo M ele é um arquivo que contém parte do código-fonte que compõe o sistema. Cada módulo representa na implementação de uma ou mais funcionalidades. Assim, existe uma relação V entre as funcionalidades e os módulos de código-fonte. Cada módulo tem um conjunto de revisões R e um conjunto de testes T associados a ele. Temos também os testes positivos e testes negativos. Testes positivos são testes que visam demonstrar que um módulo de código-fonte particular faz o que deve fazer de acordo com sua especificação. Já os testes negativos são testes que visam demonstrar que um módulo de código-fonte não faz nada que não se deva fazer de acordo com as restrições especificadas nos documentos de projeto. Temos aqui agora o tópico que é um procedimento de coleta de dados para a seleção de casos de testes emergenciais. Para conseguir as informações requeridas pelo método de seleção de casos de testes, propomos usar dados sobre as últimas alterações sofridas pelos módulos de código-fonte que compõem o sistema. Para a coleta de informações sobre o módulo de código-fonte que foram alterados, cada parte do último release, capturamos informações do histórico de alterações mantidos pelo Subversion. Enquanto os módulos de código-fonte que compõem o sistema podem ser identificados através de registros históricos de alterações, as funcionalidades fornecidas pelo sistema podem ser diretamente obtidas a partir de uma ferramenta comumente utilizada na indústria ou projetos open source. Postos que a abordagem proposta se restringe a testes de unidade, cada caso de teste está diretamente ligado a um e apenas um módulo de código-fonte. Finalmente, precisamos obter dados sobre a cobertura de cada caso de teste. Esse dado é lido automaticamente dos resultados gerados por ferramentas de execução de testes, que também são comumente utilizados na indústria. Os exemplos são o JCover, que é para Java, e o NCover, que é para o .NET Framework. Modelo formal. O problema de seleção de casos de testes de emergência consiste em maximizar o alcance e a diversidade, testes positivos e negativos, da atividade de testes, respeitando uma restrição rigorosa sobre o tempo necessário para executar um conjunto de casos de testes, e que a prioridade das características alteradas no último release.
A proposta de solução. O algoritmo genético proposto neste trabalho cria uma população inicial de cromossomos de forma aleatória. Nesta população, um cromossomo é definido por um conjunto de casos de testes e representa uma solução candidata, ou seja, uma solução que respeita as restrições impostas ao problema. Nenhum caso de teste pode estar repetido dentro de uma solução. Todos os casos de teste selecionados cobrem ao menos uma alteração e, em conjunto, respeitam o limite de tempo para sua execução. Cada gene representa um caso de testes e é representado por um valor 0 ou 1. O valor 0 em um gene significa que o caso de teste correspondente não está incluído na solução que o cromossomo representa. O valor 1 determina que o caso de teste está incluído na solução representada pelo cromossomo. A criação da população inicial é feita gerando cromossomos S aleatoriamente e impondo a restrição de tempo descrita nas funções time. Para tal, um conjunto aleatório de genes é escolhido e passado para o cromossomo. O algoritmo, então, avalia se o conjunto de genes gerados é uma solução viável. Em caso positivo, o indivíduo é criado e adicionado à população. Em caso negativo, o indivíduo é descartado. Esse procedimento continua até completar o número de indivíduos desejados na população. A estratégia de seleção adotada é baseada no conceito de elitismo. O método de elitismo é um método de seleção que força o algoritmo a reter um certo número de melhores indivíduos a cada nova geração. Tais indivíduos poderiam ser perdidos se eles não fossem selecionados para reprodução ou se eles fossem alterados pela mutação. Neste trabalho, a técnica de reprodução escolhida foi a crossover uniforme. Cada gene do primeiro pai pode ser trocado com o gene correspondente do segundo pai, de acordo com determinada probabilidade. A escolha dessa técnica ela garante a diversidade da população e ajuda a garantir que nenhum ponto de espaço de busca tenha probabilidade zero de ser examinado. Proposta de solução. Após a reprodução, aplicamos a operação de mutação. Nesta operação, os indivíduos e genes que sofreram mutação são escolhidos aleatoriamente. Para cada gene de cromossomo escolhido, um número aleatório entre 0 e 1 é gerado. Se esse número for menor que a PM, que é a probabilidade de mutação, então o gene, para incluir ou retirar o caso de teste que ele representa da solução, é trocado pelo oposto do seu valor. Logo em seguida, o algoritmo repete a avaliação para verificar se o novo indivíduo representa uma solução viável. Caso negativo, o mutante é descartado. Estudo de caso. Para validar o método proposto, um estudo de caso será realizado com dados reais da indústria de seguros. Uma companhia de seguros brasileira concordou em fornecer informações sobre um projeto de software real para fins de pesquisa. A empresa usa no seu processo de desenvolvimento de software Subversion como sistema de controle de versão e track para apoiar a gestão de atividades. O projeto foi desenvolvido utilizando linguagem de programação C#. Ela usa o Microsoft Visual Studio como ambiente de desenvolvimento e NUnity para automatizar testes de unidade. Conclusão. Foi apresentado um procedimento de coleta de informações para apoio à aquisição de dados exigidos pelo processo de otimização, considerando que o projeto é apoiado por um conjunto de ferramentas, e também foi apresentado um modelo formal para o problema. Nessas primeiras impressões sobre o algoritmo genético para implementar o processo de otimização e sobre um estudo de caso para validar o modelo proposto utilizando informações fornecidas por uma empresa de seguros brasileiras. Este trabalho é parte de uma dissertação de mestrado e é um trabalho em andamento. Por isso que ainda não foi implementado a parte prática do modelo e nem foi utilizado os testes fornecidos por essa empresa de seguros. Trabalhos futuros. Os próximos passos incluem a implementação dos conceitos apresentados no modelo formal, personalizar uma aplicação já existente de um algoritmo genético para apoiar o modelo proposto, avaliar as
a aplicação com os dados fictícios e avaliar o método através dos dados obtidos na coleta de informações fornecidos pela empresa. Pois bem, pessoal, assim eu concluo o trabalho. Ele é um trabalho assim bem conteudista, não tem muitas informações através de imagens, através de dados, assim que sejam mais fáceis de entendimento. Por isso que ele se torna uma apresentação e até mesmo uma leitura um pouco cansativa por ser um artigo bem conteudista. Mas eu até que entendo essa questão dele ser bem conteudista, porque ainda é um trabalho em andamento, ainda é um trabalho em fase de execução. Então não tem ainda conclusões palpáveis, mas já tem assim um modelo assim bem desenvolvido e em um bom andamento. Por isso que são assim mais questões de ideias, de conclusões, mas nada assim bem específico. Pois bem, pessoal, caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, eu deixo esse espaço aberto para vocês. Esse vídeo, essa apresentação em si, ela vai estar disponível no YouTube. Caso tenha alguma dúvida, é só perguntar lá, colocar nos comentários, na descrição, que dá certo. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso, obrigado, tchau e boa noite a todos.